Olá pessoal! Já faz um tempo que não trago vídeos assim, não é? Estou pensando em trazer pequenos vídeos, explicando um pouco sobre animais, tanto os pré-históricos, como os animais modernos. E se quiserem mais vídeos assim, comentem. Então vamos lá! Hoje vamos voltar no tempo, 37 milhões de anos atrás, para um período chamado Eoceno, onde viveu um dos maiores e mais impressionantes mamíferos da história, o Basilossauro. Apesar de seu nome significar lagarto-rei, os basilossauros na verdade, eram mamíferos marinhos, conhecidos como cetáceos, na qual fazem parte os golfinhos e as baleias. Mas diferentemente das baleias modernas, que filtram o alimento da água, os basilossauros eram predadores poderosos e ferozes, e caçavam desde lulas e peixes, até tubarões, e outros mamíferos marinhos da época. Os primeiros fósseis do basilossauro foram encontrados nos Estados Unidos, no estado de Louisiana, e posteriormente nos estados do Alabama e Mississippi, dois estados que o adotaram como fóssil oficial do estado. Com o passar do tempo, novas descobertas ocorreram, sendo que foram achados esqueletos no Egito, Paquistão, e há ainda indícios do animal na Austrália. No entanto, imagino que teve distribuição global, afinal era o predador supremo dos mares, e não havia barreiras geográficas que o impedissem de se espalhar por outros oceanos. Além das 3 espécies principais, mais conhecidas, temos mais 6 espécies de diversos países, que seriam do Basilossauros. Os basilossauros nadavam pelo antigo Oceano de Tétis, um mar tropical, que se estendia quase sobre a metade do globo, e ligava a Ásia ao Atlântico, desde a época dos dinossauros. Anatomicamente, poderíamos definir o basilossauro como um cetáceo muito alongado, com membros dianteiros bem desenvolvidos para natação, mas com membros posteriores praticamente atrofiados, pequenos demais para ajudar na natação, mas que talvez servissem para ajudar na hora de acasalar, funcionando como uma espécie de apoio para agarrar-se ao parceiro durante a cópula. Sua forma corporal longilínea, ou seja, alongada e quase comparável à de uma serpente, por isto deveria ter um modo de locomoção diferente das baleias atuais. A anatomia do esqueleto na parte da cauda sugere que ele tinha uma espécie de barbatana, chamada de lobo caudal, usado para impulsionar durante a locomoção, assim como as baleias atuais têm a mesma estrutura. A maioria das reconstruções mostram uma pequenina barbatana dorsal, o que é somente especulativa, baseada em baleias da família do rorqual, mas ainda há reconstruções que mostram uma espécie de calombo mais alto apenas. De qualquer forma, por enquanto só podemos imaginar estas estruturas, porque fósseis não preservam esta parte do corpo com facilidade. Esta baleia primitiva possuía pequenos membros na parte traseira, com cerca de somente 60 centímetros cada, o que claramente não ajudava em nada na locomoção, porque eram pequenos e fracos demais para um animal tão grande. Análises mostram que os membros reduzidos só podiam alterar entre 2 posições, sendo parecidos com os membros vestigiais encontrados nas serpentes constritoras, como a anaconda, jiboia, ou pitons, que somente os usam para conseguir maior aderência ao corpo do parceiro durante o acasalamento. Pode ser que os membros do basilossauro tivessem a mesma função. As vértebras desta baleia parecem ter sido ocas, e provavelmente continham fluidos no seu interior. Isto é mais um indício de que o basilossauro tivesse um modo de locomoção ou movimentos diferentes dos cetáceos atuais. Julgando pela fraqueza da musculatura axial e pelos ossos fracos dos membros, o basilossauro não deve ter sido capaz de nadar por longos períodos, ou mergulhar profundamente. Se isto já era difícil, imagine caminhar em terra, o que era fora de cogitação para o rei dos lagartos. Pode parecer estranho imaginar uma baleia em terra, mas saiba que elas eram sim animais terrestres. Milhões de anos antes de evoluir para o basilossauro, cetáceos diversos viviam em terra, numa espécie de hábito anfíbio, caçando na água, e até se assemelhavam a um cachorro na aparência. No entanto, o basilossauro não é um ancestral das baleias atuais, porque ele foi extinto, provavelmente por mudanças climáticas, e não deixou descendentes, sendo que foi um ramo próximo ao dele que originou os atuais cetáceos. A cabeça do basilossauro não tinha espaço e forma para um órgão em forma de melão, como as baleias modernas providas de dentes, por isto acredita-se que seu cérebro seria bem menor se comparado aos animais atuais. Tal órgão seria o responsável por produzir os sons de alta frequência com que as baleias atuais se comunicam, e por isto acreditam especialistas que o basilossauro não era um animal muito apto a manter relações sociais, como algumas modernas baleias que vivem em bando, o que pode ser resultado da falta do órgão para comunicação. Essas grandes baleias eram as verdadeiras brutamontes dos oceanos, e a sua dinastia, a das baleias,
foi uma das mais bem-sucedidas da história. Mas durante o período Eoceno, as alterações climáticas provocadas pelo congelamento gradual da Antártida provocou uma das maiores extinções desde a época dos dinossauros, e 20% de todas as criaturas eocênicas foram mortas. As baleias comuns sobreviveram, mas os basilossauros não estavam entre esses sobreviventes. E uma das feras mais impressionantes do planeta foram extintas.